Pessoal, tudo bem? Bem-vindos à quarta temporada do Linguística Funcional Integra. Eu me chamo Cauane Tomás de Souza, sou bolsista PIBIC da professora Nádia Paulinho Pessoa Prata e coordeno esse projeto. E hoje a gente vai entrevistar o professor Vitor Henrique Santos da Silva, certo? Ele é doutor em estudos linguísticos pela Unesp de São José do Rio Preto. Pela mesma instituição, é mestre em estudos linguísticos e bacharel em letras com habilitação de tradutor. Ele tem experiência com a descrição e com a análise de língua falada e escrita sob perspectiva funcional, especialmente a partir do suporte teórico da gramática discursiva funcional. Seus interesses estão centrados em categorias semânticas e pragmáticas, como a evidencialidade, modalidade e negação. Desde 2015, ele trabalha com as expressões lexical e gramatical da evidencialidade, tendo defendido, em 2018, a dissertação intitulada A Expressão Lexical da Dedução e da Inferência em Língua Portuguesa, uma análise discursiva funcional, em que descreveu o modo como raciocínios de diferentes bases se marcam no português. E em 2024, tendo defendido a tese denominada Evidencialidade Não Testemunhada, Conceito e Funcionamento Temporal, em que tipificou as características dos evidenciais que expressam a ausência de percepção sensorial, contrastando-os com aqueles que indicam a existência de uma informação sensorialmente percebida. Nos últimos anos, tem desenvolvido pesquisas em tipologia funcional com amostras compostas por línguas indígenas faladas no Brasil. Professor, é um prazer estar recebendo o senhor nessa quarta temporada. Estou muito feliz com a sua presença. Oi, Cauane, bom dia. Para mim também é um prazer estar aqui, né? E queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de poder divulgar minha pesquisa, já que eu defendi meu doutorado muito recentemente, então é uma oportunidade de eu poder divulgar meu trabalho, divulgar meus resultados e mostrar um pouquinho do que eu fiz, né? Sim, nossa, eu estou muito interessada e muito curiosa de saber, né? E acredito que o pessoal também, o pessoal que está assistindo a gente, nos ouvindo. E assim, para começar, no seu currículo você disse que tem experiência com a descrição de diferentes subtipos evidenciais. Então, o que seria a evidencialidade, tendo isso como um ponto de partida das nossas perguntas, e quais são os subtipos dessa categoria? Então, para começar, a evidencialidade é a marcação linguística de como a gente sabe aquilo que a gente sabe. Então, sempre que eu vou dizer alguma coisa, eu sei aquilo de algum modo. Pode ser porque eu vi uma situação acontecer, ou porque com base no que eu sei, eu chego a uma conclusão, ou então porque alguém me contou alguma coisa. A evidencialidade, em termos menos linguísticos, seria isso. Como eu sei aquilo que eu sei, né? A marcação dessa fonte de informação. E aí a gente, para entrar na definição linguística, de fato, a definição mais corrente da evidencialidade é essa de fonte da informação, né? Então, a Alexandra Eichenwald, que é provavelmente a maior descritora da evidencialidade, a mais famosa, ela vai definir como a indicação gramatical da fonte de uma informação. E aí alguns autores vão preferir especificar um pouquinho isso, né? O que seria essa fonte da informação? Então, seriam aqueles meios sensoriais, cognitivos ou interacionais de como a gente obteve uma informação. E aí, por que que são esses diferentes meios? Porque quando você vai olhar para as línguas naturais, você encontra diferentes maneiras de interagir com o mundo que são marcadas gramaticalmente. Então, vou te explicar para você. Então, vamos supor, em algumas línguas, tudo aquilo que é percebido pelos sentidos recebe uma marca específica. É o que a gente vai chamar de evidencialidade sensorial. E aí, agora eu até coloquei alguns exemplos aqui para tentar explicar melhor. E como aqui está muito chuvoso o tempo onde eu estou, eu fiz tudo com chuva, tá? Então, exemplos criados, mas assim, para ficar mais fácil mesmo de eu explicar. Então, vamos supor que eu vi uma chuva muito forte e no meio disso eu vi uma árvore caindo. Eu posso dizer o seguinte:
eu vi a chuva derrubando uma árvore. Nesse caso, eu descrevo uma ação sensorial, né? Eu vi, e descrevo aquilo que foi visto. Então, essa segunda ação seria o estado de coisas que eu descrevo, né? O evento descrito. E essa parte do eu vi é o que indicaria a evidencialidade sensorial. Em algumas línguas, em vez de usar um verbo, como eu estou usando aqui em português, eu vi, existe um morfema, uma marca gramatical, que indica que o falante percebeu pelos sentidos essa informação. E aí, outro subtipo evidencial que costuma contrastar com esse, e que foi o mais relevante para a minha tese, é o não testemunhado. Então, é uma marca que a pessoa emprega quando ela não percebeu pelos sentidos aquilo de que ela fala. Então, qualquer outra situação que não tenha sido percebida pelos sentidos é descrita com essa marca. Então, vamos supor que a pessoa acordou, ela olhou lá fora e viu que o chão está molhado. Aí ela diz o seguinte: parece que choveu muito ontem. Ela não viu a chuva, mas com base naquilo ali, nas pistas que ela tem, ela diz que choveu, né? Então, parece que choveu ontem. Nesse caso, o parece poderia ser tanto porque a pessoa viu. Vamos supor que alguém comentou com ela também que tinha chovido. Ela poderia estar relatando essa informação e dizer assim: parece que choveu, porque alguém estava comentando sobre isso, eu não entendi muito bem. Pode ser: parece que choveu, porque eu vi que estava molhado o chão. Então, esse parece ele é bem indefinido. Ele pode ser empregado em diferentes situações em que há ausência de percepção sensorial. Então, algumas línguas têm um contraste entre tudo aquilo que foi percebido e tudo aquilo que não foi percebido. E outras línguas têm algumas sutilezas ainda mais específicas que são codificadas. Então, por exemplo, algumas línguas têm tipos diferentes de raciocínio que são codificados. Então, quando o falante quando a língua tem uma marca específica para um raciocínio que é embasado por uma percepção sensorial, por exemplo, a pessoa acorda e olha e vê que choveu, ela usa um evidencial de dedução. Nesse caso, a pessoa pode dizer, por exemplo: vejo que choveu, porque o chão está molhado. Então, esse vejo não é de ver porque percebeu a chuva caindo. É um vejo de concluo que percebo que choveu, porque é com base numa pista, ela chega a uma conclusão. Agora, vamos supor que a pessoa não tenha percebido com base numa pista, mas ela saiba que nessa época do ano costuma chover muito. Então, ela pode dizer: deve estar chovendo na minha cidade, porque nessa época sempre chove. Nesse caso, o conhecimento é, é baseado naquilo que a pessoa já sabe, no que ela já internalizou, é um conhecimento internalizado. Nesse caso, a gente vai dizer que é um evidencial de inferência, porque ele não é baseado numa pista sensorialmente percebida, mas é num conhecimento acumulado que eu tenho. E por fim, a gente ainda tem mais dois subtipos evidenciais, que são a reportatividade e a citação, e que estão relacionados à retransmissão da informação. Então, é quando alguém conta alguma coisa para outra pessoa. Vamos supor que alguém diga assim: diz que choveu muito ontem à noite. Eu não disse quem é que disse isso, né? Então, diz que choveu. Nesse caso, eu assumo que ela fala, eu sinalizo que ela é reportada, mas eu não explicito a fonte. Então, esse tipo de retransmissão, em que não me importa dizer a fonte, eu vou dizer que é a reportatividade. Agora, por outro lado, se eu digo lá que a minha mãe estava desesperada e que ela veio me dizer assim: filho, ontem choveu muito. E eu estou contando isso para outra pessoa, então eu faço uso do discurso direto, tento recontar isso com as palavras dela. Nesse caso, eu vou ter uma citação, porque eu faço referência direta à pessoa que está sendo citada, e eu vou citar a fala dela diretamente, né, por meio de um ato de linguagem. Eu tento reproduzir a linguagem dela. Nesse caso, então, eu uso
um evidencial de citação, porque eu estou empregando, eu estou tentando reproduzir a fala da pessoa tal como ela foi dita anteriormente, né? Então, a diferença entre reportatividade e citação é essa. Num caso, eu simplesmente retransmito a fala e digo que ela é relatada. No outro, eu tento reproduzir o ato de linguagem. Então, eu imito a pessoa, eu posso reproduzir se for uma pergunta, né? Eu vou reproduzir a entonação. Então, só para eu repetir, porque eu acho que eu não falei direito, mas vamos dizer que eu estou contando para outra pessoa o que minha mãe me disse. E aí eu posso dizer: minha mãe veio desesperada e disse: está chovendo muito, né? Então, eu estou imitando aquilo que ela fala. Espero que tenha ficado claro, apesar de ser muita coisa, né? Mas Ficou assim. tá Ficou bom. assim, ficou bem claro. Eu só tô com dúvida porque o senhor falou que a gente marca muito a evidencialidade a partir do verbo, né? E pelos exemplos que o senhor falou, eu percebi que é muito esse verbo ver, né? Eu vi que, eu parece que. Aí é curioso porque o senhor falou, né? Que tem línguas que usam um próprio morfema para definir o que a gente chamaria como a evidencialidade. Achei isso muito legal. Tipo, o senhor sabe qual é a língua, sabe qual é o morfema, ou se conhece também alguma outra forma de marcação que não seja o verbo que a gente utilize? Isso. No doutorado, eu trabalhei só com a expressão gramatical da evidencialidade. Então, eram morfemas mesmo, sufixos, clíticos, partículas, verbos auxiliares, que faziam essa função. Então, por exemplo, imagine você que em português a gente tem que colocar um tempo no verbo para dizer qualquer ação, né? Então, a gente tem que falar: ontem eu comi uma pizza, ou eu estou comendo uma pizza, ou amanhã eu vou comer uma pizza. Tem línguas que, se você não coloca esse morfema, você não consegue falar a sentença agramatical. Por exemplo, o Tariana é uma língua tucano falada no Brasil. Na verdade, as línguas amazônicas, né, elas são riquíssimas em evidencialidade. Então, se você tiver interesse, você pode olhar as línguas Yanomami, as línguas tucano, as línguas Nambiquara, que têm sistemas riquíssimos de evidencialidade. Mas outras línguas do Brasil também têm evidencialidade um pouquinho menor, com menos distinções. Então, por exemplo, essas que eu falei aqui 6 tipos. Muitas das línguas amazônicas têm, às vezes, 5 subtipos, às vezes até mais, elas têm até mais outros tipos de evidencialidade. E em outras línguas de outras partes do Brasil, a gente vai encontrar um sistema menos complexo. Então, às vezes, é só um reportativo, né? Que seria igual o diz que a gente tem em português. Diz que fulana tá grávida. Diz que vão fechar a escola. Diz que, sabe, esse tipo de coisa. Ou então, outros sistemas em que eu ponho só a informação testemunhada, a informação não testemunhada. Mas as línguas do Brasil como um todo são muito ricas em evidencialidade. As línguas indígenas americanas, no geral. Mas os sistemas mais complexos de evidencialidade existem na Amazônia, nas línguas tibetanas e nas línguas da Papua Nova Guiné também. Aí são Nossa, a evidencialidade gramatical, tá bom? professor, então, assim, seguindo para a próxima pergunta, eu queria saber, na sua tese de doutorado, o senhor analisou a expressão da evidencialidade não testemunhada. E aí, o que foi que motivou o senhor a escolher esse subtipo, entre todos os outros que o senhor já falou? Uhum. Então, no começo do meu trabalho, eu tinha proposto analisar todos os subtipos evidenciais que eu falei e a relação deles com a evidência, com a modalidade e com a negação, porque eu tinha interesse em relações de escopo entre todas essas categorias. Mas aí, na classificação da evidencialidade, eu percebi que tinha algumas marcas que eu não conseguia classificar direito. Por quê? Porque, ora, elas funcionavam em um contexto em que a informação tinha sido deduzida, e ora, elas funcionavam em um contexto em que a informação tinha sido relatada. E aí eu olhava para isso e fiquei pensando: será que é um caso de polissemia? É uma marca que funciona num contexto com significado, em outro contexto com outro significado? Mas aquilo parecia que não era o caso. E aí eu fui para a literatura, elas diziam que essa marca era uma evidencialidade indireta,
que equivaleria que congregaria todas as funções daqueles outros evidenciais de que eu falei. Então, por exemplo, em algumas línguas haveria evidenciais específicos para dedução, para inferência, para representatividade. Em outras línguas com sistemas menos complexos, haveria uma única marca que faria toda essa função, que seria, no caso, não testemunhado, nessa evidencialidade indireta. Mas aí eu comecei a olhar para algumas línguas e aí existia uma marca de não testemunhado, uma marca de dedução, uma marca de inferência, uma marca de representatividade. Aí eu pensei assim, ué, mas se ele faz tudo que as outras fazem e ele seria equivalente a elas, por que que uma língua tem ao mesmo tempo aquela marca não testemunhada geral e uma marca específica? Aí aquilo parecia que não batia, sabe? Aí eu comecei a também encontrar outros contextos de informação não testemunhada que não diziam respeito a raciocínios e relatos. Então, vamos supor, no Suruí Paetê, se a pessoa descreve uma ação negada, vamos supor assim, eu não plantei a mandioca, a pessoa usa a forma não testemunhada do evidencial. Por quê? Porque como ela não fez a ação, então ela não percebeu a ação. Então ela vai dizer, essa ação negada, eu não percebi. Eu não plantei a mandioca. Então, portanto, como eu não fiz, eu não posso tê-la percebido. Aí e a literatura não explicava esse tipo de comportamento para o não testemunhado. Outro caso de informação não percebida pelos sentidos era em interrogações. Vamos supor, se a pessoa perguntava assim: você já plantou as mandiocas? Ela não tinha percebido o seu ouvinte plantando. Então, ela usava a forma não testemunhada, porque ela não estava presente quando a ação ocorreu. É até por isso que ela está perguntando, porque ela não percebeu aquilo pelos sentidos. Então ela usava esse não testemunhado e também não tinha uma explicação para isso na literatura, porque eles resumiam a função do não testemunhado a expressar raciocínios e relatos. Então eu pensei assim, falei, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Primeiro que eles dizem que a função dessas marcas é a mesma de outras, mas aí tem línguas que tem aquela marca geral, genérica, e também tem as outras específicas. Aí eu comecei a encontrar outros contextos de informação não testemunhada que não eram previstos pelas classificações mais que são mais utilizadas. Aí eu vi que alguma coisa não batia, então eu me interessei por estudar aquelas marcas, porque eu vi que estava a descrição sobre elas, ela era um pouco ela era insuficiente. Ela não explicava totalmente o funcionamento daquilo que eu estava vendo nos dados reais. E aí também essas é, classificações, né, mais usadas, elas eram um pouco mais antigas e eram feitas com outras línguas. E eu tinha materiais muito recentes, de 2020, 2022, 2023, né? E aí eu tinha dados assim que novos que poderiam me ajudar a dar um novo rumo para esse tipo de evidencialidade a não testemunhar. Então foi por isso que eu me interessei. Eu vi que os dados que eu tinha, que eram bastante recentes, não batiam com aquilo que eu encontrava na literatura, que já tinha uma descrição mais antiga daquelas marcas, né, em outras línguas. Então foi por isso que eu me interessei. Eu vi ali uma oportunidade de fazer uma coisa nova. E no começo teve uma turbulência, né, de pensar o que eu vou fazer, eu não consigo encaixar tudo isso com a literatura. Mas depois, com o trabalho finalizado, não finalizado, mas assim, quando eu encontrei a solução para os meus problemas, tudo foi ótimo, né? Porque daí eu tinha muita coisa nova para mostrar. E aí foi interessante, porque de fato eu tinha uma tese assim com inovação, com algo que seria interessante e novo ao mesmo tempo, né? Para apresentá-lo. Então foi super interessante mesmo. Eu imagino. Eu vou seguir para a próxima pergunta. Uhum. Na sua tese,
Você afirma que os seus resultados têm uma contribuição para a literatura sobre a evidencialidade de um modo geral e para a gramática discursiva funcional especificamente. Então, de uma maneira geral, né, qual é a contribuição do seu trabalho sobre essa categoria? A contribuição do meu trabalho para a literatura de modo geral, sobre a para a literatura de modo geral, né, e especificamente para o não testemunhado, é que eu ofereci uma proposta de classificação do não testemunhado que dá a importância para essa evidencialidade que ela não tem muitas vezes. Então, ela é tida assim só como línguas que têm um sistema menos complexo, juntam todos os outros num balaio só e fazem, usam uma única marca para tudo aquilo que línguas com sistema mais complexo diferenciariam. E eu mostrei que não, na verdade, essa marca ela tem um funcionamento que é próprio dela, diferente daqueles outros, de outras marcas gramaticais, né? Então, de outros evidenciais. E mostrei assim que em algumas línguas que muitas vezes não estão nesses trabalhos mais influentes, a gente pode perceber características do não testemunhado que vão além da indicação de raciocínios e relatos. Então, eu mostrei que esses contextos de informação não testemunhada, como são a negação e a interrogação, apesar de eles não estarem presentes em todas as línguas que têm o não testemunhado, eles são sim parte do que pode constituir esse evidencial e que pode tipificar o funcionamento dele. Então, para a literatura, acho que o meu trabalho contribui no sentido de, primeiro, conseguir mostrar a importância do não testemunhado e da validade dele como um subtipo evidencial distinto, né, com suas próprias características. Então, ele não é menos que os outros, uma redução simplesmente dos outros, não se resume ao que os outros fazem, ele vai além. E, em segundo lugar, eu acho que o meu trabalho mostra para a literatura é que essa categoria, ela vale sim uma análise sobre ela, porque muitas vezes ela fica de lado, né? Já que ela tem essa importância menor nos outros trabalhos, mas que se a gente olha para dados mais recentes sobre essa característica, sobre esse subtipo, a gente encontra ainda novidades, né? Então, por mais que assim possa parecer que a evidencialidade não, que já foi dito muita coisa sobre esse tipo de evidencialidade, na verdade não foi. À medida que novos dados são publicados, tem muito mais trabalho para a gente fazer ainda, né? Então, acho que foi interessante ver assim que por mais que faça tanto tempo que a evidência não faz tanto tempo assim, mas há já um certo tempo e um interesse pela evidencialidade como um todo, mas ainda tem muita coisa para se mostrar, principalmente sobre o não testemunhado. Então eu virei um defensor dessa categoria. Não, mas está certíssimo. E também fazendo um convite aí para quem se interessar pela evidencialidade, saiba que é um campo que não está saturado e que, na verdade, ainda tem muito a ser pesquisado. Acho que toda língua, de forma geral, a gente sempre vai ter alguma coisa para pesquisar. Porque, tipo, cada língua é única e é isso que faz a língua ser tão apaixonante. Sim, com certeza. Então, e assim, eu vou pular para a próxima pergunta agora. Uhum. E qual é a contribuição do seu trabalho para a teoria que você utilizou como base, a gramática discursiva funcional, para os íntimos, a GDF? Sim. Então, para a GDF, o que foi interessante, aí foi o segundo ponto, né, da pesquisa, porque primeiro eu tinha visto que os dados não batiam muito com aquilo que já estava previsto. Quando eu fui para a GDF, eu vi que também o funcionamento do não testemunhado não batia com o que a teoria previa. Por quê? Para GDF,
o não testemunhado e as marcas que indicam que a informação foi percebida sensorialmente são agrupados no mesmo subtipo, o que a classificação do Hengeveld e da Rachner vai chamar de percepção de evento. Então, eles agrupam todas essas marcas daquilo que foi percebido pelos sentidos, daquilo que não foi percebido em um único subtipo. E eles vão dizer que esses são operadores do estado de coisas, né? Então, eles teriam uma restrição de tempo relativo ao tempo de simultaneidade, eles não aceitariam modificações de tempo absoluto. E quando eu fui para os dados, na verdade eu percebi que o não testemunhado, ele não estava restrito a contexto de simultaneidade. Só para a pessoa talvez que está olhando agora, ouvindo ou nos vendo agora, ela vai ficar muito abstrata. Então deixa eu tentar colocar um exemplo para ficar mais fácil. Para eu perceber alguma coisa, eu preciso estar no mesmo espaço e no mesmo tempo em que um evento acontece. Então vamos supor, o meu evento lá que eu tinha dito, o primeiro exemplo, né? Eu vi a chuva derrubando a árvore. Para eu conseguir ver a chuva derrubando a árvore, eu preciso estar no espaço em que eu enxergue a árvore e preciso estar no mesmo momento em que a árvore é derrubada. Se depois de um tempo eu passo lá e vejo que a árvore caiu, eu vou fazer uma dedução, né? Eu vejo que a árvore caiu, mas é uma percepção que eu faço depois. O evento em si da árvore caindo, eu não posso ter percebido, porque não teve simultaneidade. Então, para qualquer percepção sensorial, eu preciso perceber o evento acontecendo enquanto ele acontece. E aí, quando eu olhei para os dados do não testemunhado, não havia essa restrição. Na verdade, a pessoa pode, depois de muitos e muitos anos, chegar num lugar, olhar alguma marca, vamos supor, uma pedra que está lascada, que está cortada, quebrada, ou uma casa velha que foi destruída, e aí a pessoa pode chegar a alguma conclusão com base naquilo. E ela descreve como não testemunhado, porque ela não esteve presente quando a ação aconteceu. Então, essa restrição de tempo relativo que o Hengeveld e a Ratner previam, eu percebi que não se aplicava ao não testemunhado, embora se aplique à percepção sensorial. Então, realmente, para perceber alguma coisa, a percepção sensorial tem que ser simultânea ao evento que ela percebe, né? E a pessoa tem que estar no mesmo lugar para conseguir enxergar, perceber pelos sentidos. Agora, no caso do não testemunhado, não. A pessoa pode descrever como não testemunhado aquilo que acontece bem longe dela, ou aquilo que aconteceu em outro momento do tempo, né? Então, por exemplo, ela pode olhar para o chão, ver que está molhado e falar: nossa, choveu. Não testemunhado, porque ela não percebeu a chuva caindo, mas ela, com base no que ela está vendo ali agora, nas pistas, ela consegue chegar à conclusão de que choveu. Pode ser que não tenha chovido, pode ser que alguém tenha jogado água e simplesmente molhado o chão. Então, assim, mas ela pode descrever como não testemunhada aquilo que não é simultâneo, né, ao momento do momento em que a pessoa chega a uma conclusão. E aí, então, eu propus para a GDF que a percepção sensorial e o não testemunhado sejam divididos em dois subtipos diferentes. Na classificação atual da GDF, né, até antes do meu trabalho, eram previstos 5 subtipos evidenciais. Agora eu propus que sejam reconhecidos 6. Então, o não testemunhado seria um subtipo à parte, e a percepção sensorial, ela seria, assim, um operador do estado de coisas, mas o não testemunhado, eu mostrei que ele pode funcionar, inclusive, em contextos de tempo absoluto distinto entre o momento entre o evento descrito e o momento em que o falante chega à conclusão. Então, eu propus que o não testemunhado é um operador do episódio, junto com a dedução. E aí, isso tem a implicação de mais um subtipo para GDF, e também eu tentei explorar algumas características, algumas co-ocorrências entre tempo relativo, tempo absoluto e esse evidencial que foram super interessantes. Até o Keisengeveld estava na minha banca, né?
E ele disse para mim, ele falou, olha, realmente você tem razão, você está certo em considerar isso um outro subtipo evidencial, porque de fato você conseguiu provar. E isso foi muito gratificante, né? Você ouvir o proponente da teoria, né? A pessoa que é a maior autoridade, dizendo isso para você, dizer, olha, você tem razão com o que você está falando. Então foi super interessante para mim, né? Para mim e para a GDF também essa proposta que eu fiz, porque realmente eu pude reclassificar um subtipo que não funciona exatamente como ele era previsto anteriormente. Ai, parabéns! Nossa, fico muito feliz, de verdade. Ai, eu fico muito Obrigado. feliz com isso. Agora, assim, eu fiquei o tempo todo pensando que, tipo, quando você usa, né, esse subtipo da evidencialidade, né, ela não testemunhada, pode cair até mesmo no âmbito de mentira. Porque, tipo assim, acompanhando meu raciocínio, tá? Nesse exemplo de que justamente a pessoa chegou e viu uma poça de água. Aí, tipo, pode ser que tenha chovido. Acho que choveu. Dá um exemplo. Aí, não acontece isso, não choveu. A pessoa, na verdade, pegou e jogou um copo d'água e tava lá a poça de água. Aí, tipo, a evidencialidade, ela pode brincar também com essa não verdade, ela brinca muito com essa não verdade, e que problemas isso pode gerar, assim, tipo, nas relações, assim, quando as pessoas estão se comunicando de fato. Uhum. Para a evidencialidade para algumas culturas, é assim, você saber usar o evidencial é um status social mesmo. Então, assim, você tem que saber empregar os seus evidenciais para poder ser respeitado na sua comunidade. Isso acontece com Stariana, né? A Eichenwald, que é aquela autora que eu citei no começo, ela vai dizer isso, que entre os Stariana, você precisa saber dominar a a evidencialidade. E aí você pode, inclusive, mentir duas vezes. Você pode mentir a informação e você pode mentir o evidencial. Vamos supor que você presenciou uma coisa acontecendo, mas era uma coisa que não devia ter acontecido. Alguém vai lá e rouba alguma coisa, por exemplo. Você viu, mas aí na hora de contar, você não quer se comprometer e falar, olha, eu vi acontecer e não fiz nada. Então você pode falar assim, alguém me roubou, mas eu não estava presente. Então você mente no evidencial para se livrar. Falar, olha, eu sei que roubou, mas eu não estava lá para ver, não quero me envolver nisso. E tem até uma história que a Equivalde conta lá, que o marido de uma indígena é uma história lá que eles têm, um mito. Ele foi caçar e não voltou, ele morreu. Na hora de contar, ela fala assim: ele deve ter morrido. Ou ele deve ter saído para caçar, uma coisa assim. Ela finge que ela não sabia que ele foi caçar, mas na verdade ela sabia. E aí, quando eles descobrem que ela sabia, aí ela é condenada, acho que é assim, a algum castigo, porque ela mentiu, ela sabia que ele tinha ido e ela preferiu dizer que ela não sabia, porque ela ficou com medo de sobrar para ela no final das contas. Ai, Então, então você pode mentir tanto a informação quanto o próprio evidencial para tentar se afastar de alguma coisa, né? Então, se você estava presente, viu alguma coisa que você não queria ver, você pode contar como se você não tivesse presente, para poder se afastar daquilo. caramba, nossa, tipo, eu tô chocada com essa história de verdade. Nossa, tipo, as pessoas realmente levam a evidencialidade muito a sério. E é muito importante, se você parar para pensar nos tempos de hoje, que a gente vive com fake news, vive com Sim. várias informações. Então, tipo, você saber se posicionar e principalmente saber como se posicionar, a gente sabe Uhum, que os discursos, né, que são uhum. propagados, a gente sempre tem que estar pensando e ponderando as nossas palavras, né? E, Sim, com tipo, certeza. nossa, eu tô muito chocada, assim. E é nesse clima de choque que eu vou para a próxima pergunta. E, por fim, né, para finalizar a nossa última pergunta, como você avalia a pertinência da gramática discursiva e funcional para a sua pesquisa? Sim. Então, primeiro que a minha pesquisa foi
uma pesquisa tipológica. Então, eu contrastei o funcionamento do não testemunhado em várias línguas diferentes. E aí eu precisava de uma teoria que permitisse essa comparação, né? E a gramática discursiva funcional, o título dela lá do livrinho azul é que ela é orientada tipologicamente, né? Então, por conta disso, ela permite fazer essa comparação entre línguas muito bem. Ela tem um modo de se organizar que você consegue usar para comparar línguas diferentes, fazer esse contraste entre categorias gramaticais, que era o meu caso. E além disso, a GDF se organiza em camadas, né? E essas camadas elas são caracterizadas por diferentes funcionamentos. Então a gente consegue olhar para as categorias e tentar classificar e consegue classificá-las dentro de um escopo semântico a partir do funcionamento delas. Então, por exemplo, quando eu disse para você que eu propus um novo subtipo para GDF, foi porque o funcionamento do não testemunhado não se encaixava com o que era previsto para a camada a que ele era atribuído. Então, era assim, no estado de coisas, se ele fosse mesmo um operador do estado de coisas, como previam anteriormente, ele deveria ter algumas restrições semânticas que no trabalho com os dados eu percebi que ele não tinha. Então, essa questão de as camadas serem muito bem descritas, as interações semânticas esperadas estarem ali muito bem apresentadas, isso foi importante para mim, para eu conseguir entender qual era o escopo semântico do não testemunhado e conseguir atribuir a ele qual de fato era o funcionamento. Eu percebo que algumas outras teorias que tentam trabalhar com essas relações semânticas, às vezes elas não têm tanta sutileza, como na teoria delas não há tanta sutileza de camadas, de questões de escopo, elas acabam não conseguindo separar tanto as coisas. Assim, um contraste que eu vi, que eu tive que observar bastante no meu trabalho, foi com a semântica formal. E, e lá algumas dos trabalhos que eu usei, eles advogavam a favor de uma evidencialidade do evento, que para eles, assim, na semântica formal, eles tentam definir a evidencialidade entre evidencialidade proposicional e evidencialidade locucionária. Não vem ao caso aqui a distinção, mas aí o que esses trabalhos do não testemunhado tentam falar, teria um terceiro tipo, que é uma evidencialidade do evento. E aí, se a gente tenta pensar no caso da GDF, a gente tem essas camadas também, né? A camada da ilocução, ou que seja do ato discursivo, do conteúdo comunicado, a camada do conteúdo proposicional, a camada do estado de coisas. Então, a evidencialidade do evento para a GDF não é uma coisa assim, nossa, que diferente, porque a GDF já prevê a evidencialidade do evento desde sempre, que seria essa percepção sensorial que atua ali no estado de coisas. Então, assim, essa complexidade da GDF, embora seja muitas vezes o que espanta os alunos no começo, ela também ela é boa no sentido de que assim a gente tem muitos detalhes que a GDF consegue captar e que outras teorias, porque não tem essa mesma complexidade, não conseguem. E então a GDF foi muito boa para mim nesses dois pontos. Primeiro, pela alta complexidade dela, e eu consegui explicar muito bem o fenômeno que eu analisei. E segundo, porque ela é orientada para a pesquisa tipológica, eu consegui fazer a comparação de línguas que eu precisava fazer. Então, foi excelente. E, por fim, eu fico feliz de ter conseguido devolver para a teoria também uma contribuição, né, que é refinar ainda mais a classificação da evidencialidade que ela prevê. Então, foi super legal o trabalho nesses 4 anos, né, que eu acabei bem recentemente, eu defendi em junho, então tá fresquinho ainda o doutorado, Caramba, nossa, nossa, bem recente mesmo. bem recente.
Fico muito feliz que tenha dado tudo certo e que tenha conseguido o principal, né, o título. Sim, É, com certeza. eu sou uma dessas alunas que, com certeza, eu tenho muito medo da GDF, não vou mentir, não vou mentir, mas eu estou me aproximando mais da GDF e percebendo o quanto que ela é importante, o quanto que ela tem fundamentado vários trabalhos. Assim, Uhum, na PIBIC, eu estudo pela perspectiva da Fuentes Rodrigues, que é da linguística pragmática, trabalho com uhum, modalidade, especificamente a modalidade deôntica. uhum, E, tipo, eu vejo que, nossa, tipo, quanto mais coisa eu vejo na teoria da linguística pragmática, eu percebo algumas lacunas minhas que a GDF acaba suprindo. E eu fiquei tipo uhum. assim, meu Deus, eu não entendo nada da GDF. Aí quando você vai estudando assim, você vai vendo assim, meu Deus, como é legal, eu tô entendendo. Então, tipo assim, eu fico muito feliz que o senhor tenha conseguido o seu título e fico muito feliz com as contribuições e de conhecer um pouco mais sobre a sua pesquisa. Espero que o pessoal que esteja nos assistindo, nos ouvindo, também tenha sentido essa mesma sensação que eu tive e que falando de evidencialidade, de sensações, né? Então, Uhum. eu agradeço muito a sua presença, agradeço muito, assim, pela nossa conversa, que foi muito enriquecedor, de verdade. Eu é que agradeço pelo convite, agradeço a oportunidade de ter conversado com você, e pela oportunidade que vocês me deram para divulgar o meu trabalho, né? Como eu disse, faz poucos meses, uns 3, 4 meses que eu defendi, acho que e por aí. É, então eu quero mesmo divulgar, quero que as pessoas se interessem pelo assunto também, né? A evidencialidade, ela é super lúdica, no sentido de que é interessante você saber como essas línguas marcam, assim, né, aquilo que a gente está falando todo o tempo. Então, assim, eu fico muito feliz de ter podido estar aqui, de ter podido contar um pouquinho da minha pesquisa e fico feliz que você tenha se interessado também, tá bom? Muito obrigado pelo convite e estamos aqui para o que precisar. Certo, muito obrigada, professor. Pessoal, sigam a gente nas redes sociais, tá? No YouTube, no Instagram, no Facebook, no site do Grupo de Estudo em Funcionalismo, certo? E nós que estamos trazendo esse podcast, que é o Linguística Funcional Integra para as redes sociais, certo? Então, muito obrigada e até o próximo episódio.